Galera, dá uma olhadinha no que chegou aqui pra gente fazer um unboxing e primeiras impressões. Sim, Poco X3, como você viu aí na thumb. E nesse vídeo você vai conferir comigo o primeiro unboxing, primeiras impressões desse aparelhinho aqui, que vai ter muito vídeo sobre ele. E eu peguei ele no lançamento, deu uma atrasada por conta dos Correios, né? Padrão Brasil, né? Mas, infelizmente, estamos aqui, paguei apenas R$ 197 de taxa e ele saiu por volta de R$ 1.580, a versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então, na minha opinião, foi um belo de um custo-benefício para mim, pelo menos, porque a Xiaomi está vendendo quase 3 mil e pouquinhos reais aqui no Brasil. Mas, antes da gente começar, lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E, caso queira comprar o Poco X3, tanto lá da China ou aqui no Brasil, vou deixar links na descrição. E se quiser um preço mais bacana ainda, vou deixar o link do grupo de ofertas aqui no canal. A Black Friday está chegando, então não perde a oportunidade de entrar lá. A gente não fica flodando promoções falsas, e sim somente promoções tops. Então, não vai ficar flodando seu smartphone. É só entrar lá e você vai ser muito bem-vindo. E agora, bora pro vídeo! Vamos lá então conferir o que vem dentro desta caixinha aqui do Poco X3. Lembrando que esse smartphone é relação custo-benefício na certa, né? Então nós temos aqui um processador intermediário, não é mais um Snapdragon 800, como tinha nas linhas anteriores, mas em relação a isso o preço abaixou bastante, né? O Poco F1, que era bastante conhecido, ele tinha uma proposta muito boa, que era um processador Snapdragon 800, né? A série 800. Já no Poco F2 o preço saltou que todo mundo falou, nossa, Poco acabou, não vai ter mais a relação custo-benefício, mas não, o Poco X3 está aí para provar tudo isso. E nós temos uma versão com NFC. Caixinha bem simples, bem modesta. Vamos ver o que tem dentro dela, vamos abrir aqui. Se ouvirem um barulhinho de maquita ou coisa do tipo, não liguem que é meu vizinho aqui, tá? Aí eu peço desculpas. Caixinha bem simples, mas bem bonita, né? Aquele estilo amarelo e preto que sempre traz na linha Poco. Vamos tirar aqui dentro. Essa versão é de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com a cor azul, que na minha opinião é a mais bonita. Comenta aí o que você acha desta cor azul. Na verdade você nem tá vendo ainda, né? Mas espera aí que já você vai ver. Vamos tirar aqui esta caixinha. Ó, caixinha bem grossinha. Temos aqui o aparelho, vamos fazer um suspense, vamos deixar ele escondidinho aqui, ó. Arranquei até o papel de baixo. Temos aqui cabo para carregamento, é um cabo personalizado, não é um cabo normal, tá? E é um cabo mais grosso que o natural que vem, tá? Bem mais grossinho, mas é um cabinho amarelo não, né? Laranjinha, que dá uma distinção, né? De ser um cabo um pouco mais resistente ou também na questão de ser da linha Poco. E aqui nós temos um carregador, vamos dar uma olhadinha de quanto que é. 27 watts aqui, ó, máximo de 27 watts, 33 na verdade aqui, ó, no cantinho, ó. 33 watts é a potência máxima de carregamento desse. E, ó, por ser um aparelho que custa mil e pouquinho com um carregador desse, bem pesado, na minha opinião, olha, vai carregar super rápido. Deixando de lado aqui, não tem fone, tá, galera? A Xiaomi ela não manda fone normalmente. Para quem não sabe, a Poco ela é uma empresa da Xiaomi, então não vem fone, tá? Aqui nós temos o ejetor de SIM, que a gente já vai deixar fora para a gente conferir ali. E aqui dentro nós temos manual de instruções, se você quiser dar uma lida, mas eu normalmente não leio. E uma capinha de TPU que lembra bastante a da linha Moto G, né? Olha o tamanho do buraco aqui. Lembra bastante a da linha Moto G, mas é uma capinha ok para a categoria. Só de vir capinha já dá uma surra em algumas empresas aí que não trazem capinha, né, dona Samsung? Agora vamos para o tão esperado Poco X3. Primeiramente, tá no plástico, né? Vamos tirar aqui, ó. Aqui na frente nós temos algumas informações, né? Vamos ver. Snapdragon 732G, 120 Hz de atualização na tela com 240 Hz de toque. A sensibilidade de toque, a velocidade que ele responde ao seu toque é de 240 Hz. Enquanto a atualização da tela, quantas vezes ela atualiza por segundo, é de 120 Hz. Tá? A tela tem 6,67 polegadas de tamanho total e é com resolução Full HD. 64 megapixels na câmera traseira principal, com 20 megapixels na principal aqui da frente.
Temos 5.160 mAh de bateria com 33 watts de carregamento, que é o que eu falei ali do carregador. E vamos ao aparelho, né, que aqui já falamos o básico dele. Vamos ver o que ele tem para nos mostrar. Primeiro momento, meu amigo, em vídeo que a gente vê na internet não é nada com o que a gente vê na realidade, né, galera? É uma coisa totalmente diferente. Vamos tirar esse plastinho aqui pra gente ver. Esse plastinho nem deveria existir, né? Só acaba com a beleza do aparelho. E voilá. Dá uma olhada nisso, galera. Olha isso daqui. Tá muito lindo. Essa traseira aqui, ela não é em vidro, tá? É em plástico. É em plástico. Mas, na minha opinião, tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Ela imita mais o vidro do que outras empresas estão fazendo aí com plástico, na minha opinião. Tá muito bonito. Aqui nós já temos as câmeras, tá? Tem um formato diferente, na minha opinião, que vai agradar a muitos ou não, e vai ser muito de gosto, né? Na câmera principal, como fala ali na tela, que estava ali a etiqueta, temos 64 megapixels com abertura f1.9. Na câmera aqui do lado, acho que essa daqui, é a câmera ultra-wide de 13 megapixels com abertura f2.2. De dia e até à noite dá para você tirar umas fotinhas legais com essa abertura. E temos uma macro de 2 megapixels e uma de desfoque de fundo de 2 megapixels, tá? O aparelho, ele tá um pouquinho grosso, não é tão fino, mas ainda é o aceitável, na minha opinião. Vamos ver se ele tá com bateria. Tá com bateria, tá ligando. Aqui na parte de trás nós não temos sensores digitais, você já deve ter percebido isso, mas o sensor digital dele é do lado, igual o Redmi Note 9S, tá? E temos 2 botões de volume. Em cima aqui nós temos, não sei o que é isso, é um buraco. Aqui temos o microfone e temos aqui o sensor de infravermelho. Esse daqui eu não sei o que é ainda, galera, é um buraquinho um pouco diferente, normalmente a gente não vê nos smartphones, ó. Aqui eu sei que é o microfone, aqui é o sensor de infravermelhos, mas aqui eu não sei ainda. Se eu descobrir, eu vou deixar aí na tela para vocês, tá? Mas, no primeiro momento, não sei não. Aqui temos a gavetinha de chip, vamos ver o que vem dentro dela. Ó, vamos lá, vamos tirar aqui. Uma gaveta híbrida. Gavetinha híbrida, você pode colocar um SIM e um cartão de memória, ou 2 SIM, tá? Ela tem uma proteçãozinha contra água. Esse aparelho aqui, ele tem IP53 contra respingos, então você pode derrubar leves líquidos, não pode mergulhar, tá? Se você derrubar um refrigerante, uma água, um copo, limpa ele, não vai ter problema, tá? Aqui na parte de baixo nós temos a entrada 3.5 mm, entrada para carregamento e transferência de dados, microfone e o alto-falante, beleza? Na parte da frente nós temos a tela IPS, não é AMOLED, tá? Mas ela tem um brilho bem fortinho aqui, gostei do brilho dela, tá bem legal. Já vem com a MIUI 12. Eu vou configurar agora o aparelho, que de primeiro momento gostei da pegada e eu já volto. Galera, vamos lá, eu terminei de configurar ele e são poucos aparelhos que me fazem ficar tão animado quando eu termino de configurar um aparelho. E na minha opinião, vocês vão gostar bastante do Poco X3. Primeiramente, vamos começar falando da tela. Nós temos uma tela bem bonita aqui, ó, deixa eu abrir aqui a configuração, com uma ótima resolução, uma tela bem bacana em relação à resolução, tamanho. É uma tela que tem um brilho legal, não é um brilho muito forte, tá? Tá no máximo aqui e não chega a estourar tanto a câmera, mas é um brilho ok. Ela tem 120 Hz de atualização e isso dá uma fluidez tremenda para você mexer no aparelho e tudo. Eu não joguei ainda, mas eu vou testar um jogo com vocês ainda pra gente ver o que faz esse aparelho com tudo isso. Mas a tela de primeiro momento já me impressionou muito. Ela tem pouquíssimas bordas e ela tem tecnologia HDR10 para quem curte assistir seriados, filmes, etc. Com um alcance dinâmico de cores melhor. Mas, na minha opinião, não é só isso que ele traz, tá? Eu fui testar aqui o YouTube agora e ele tem microfone estéreo. E eu descobri para que serve esse buraquinho aqui, ó. Ele é como se fosse o subwoofer desse alto-falante de cima do Poco X3. E para vocês terem uma ideia, vamos abrir aqui o YouTube. Ó, já estamos aqui com o YouTube rodando a música e ele sai na parte de cima e também na parte de baixo. Mas o mais incrível é que o som é muito bom, na minha opinião. É um som muito bom e ele chega a vibrar a parte de trás do aparelho aqui. Se você ficar com a mão aqui, você sente dar uma vibração aqui na parte de trás, tá? Mostrando a potência que tem esses alto-falantes. E são alto-falantes com ótimas qualidades, tá? Você coloca no máximo, não distorce.
e tem uma ótima sonoridade. Na minha opinião, acertou em cheio. E eu esqueci até de mencionar que eu não tinha reparado, ele vem com uma película. Deixa eu desligar a tela para mostrar para você, ó. Acho que não vai dar nem para ver, mas ele vem com película na parte da tela. Não vai dar nem para ver aqui porque ela é de plástico, tá? Ó, aqui acho que dá para ver, ó. Ela é de plástico, mas vem com película. Então, já vem o kit completo, né? Capinha e película para você sair passeando aí com o seu aparelho sem medo de ele quebrar na primeira queda. Então assim, a pouco tá ensinando aí as marcas aí, ó, mostrando que dá para colocar capinha custando bem barato, né, dona Samsung? Mas na minha opinião assim, a pouco tá de parabéns com o aparelho até o momento, tá? E agora vamos falar das câmeras que eu também já testei e olha, só ponto positivo até o momento, tá? Vamos lá, deixa eu desbloquear ele aqui. Vamos abrir a galeria que eu já tirei algumas fotos, tá? Câmera, gravei alguns vídeos para mostrar para vocês, mas primeiramente vamos entrar na primeira foto que eu tirei aqui. Todas essas fotos eu vou deixar o link na descrição para você ver em alta qualidade, poder baixar e dar uma verificada como fica aí, se você quiser ver no computador também, para conseguir ver na maior qualidade possível, tá? Aqui nós temos uma câmera principal de 64 megapixels e aqui nós temos uma qualidade muito bacana mesmo, tá? Aqui nós temos a câmera ultra-wide, que não foge muito do padrão. Ainda temos boa nitidez, mesmo dando zoom, ela não perde tanta nitidez, coisa que acontece em muitos smartphones. Aqui nós temos o modo retrato, que eu tirei para mostrar o mouse. E na minha opinião, tá muito bacana, tá recortando muito bem. Só elogios até o momento, tá? Aqui a câmera macro, tirei a foto de um pendrive aqui que eu tenho. E assim, a câmera macro é uma câmera de 2 megapixels, assim, e que para macro, é ok. Não dá para falar que é super boa e nem super ruim. Tá na média dos outros smartphones. Aqui nós temos outra macro, para a gente mostrar aí, para você ver como é a qualidade. Aqui a câmera frontal, que me impressionou demais mesmo. Eu desativei o efeito de massa corrida aqui que a Xiaomi coloca. E dá uma olhada nessa qualidade, tá muito bacana mesmo. Na minha opinião, a Xiaomi acertou muito nessa câmera de 20 megapixels que eles colocaram aqui. Espero que atualizações futuras não estraguem essa câmera, tá? Que acontece muito na Xiaomi fazer isso, mas de primeiro momento tá com uma nitidez muito bacana. Aqui eu tirei uma modo retrato pra gente ver, ó. Cortou muito bem. Ele se perde um pouco no celular, porque o celular é um objeto e ele não detecta, ele detecta somente uma pessoa com a inteligência artificial. Infelizmente acontece isso, tá? Se você for tirar uma foto com a câmera frontal, ele não consegue desfocar objetos direito, então evita colocar o objeto na foto. E aqui temos outra também que tem uma qualidade, galera, que eu vou falar pra vocês, ó. É muito, mas muito difícil a gente ver uma câmera frontal de intermediário ter uma qualidade dessa. Na minha opinião, tá batendo de frente com smartphones que custam quase o dobro dele, tá? Vamos agora para a próxima foto. Essa daqui é em baixa luminosidade, eu desliguei todas as luzes, deixei somente a luz da janela entrando. E aqui nós temos uma foto que, assim, na minha opinião, tá ok. Não vou falar que tá muito boa, porque assim, tá com um pouco de ruído. Mas se a gente vê o conjunto geral da foto sem dar zoom, é uma foto excelente, tá? E aqui nós temos a ultra-wide, também baixa luminosidade, tá? É uma câmera legalzinha, mas se você der zoom, você começa a perder. Então assim, a câmera dele, na minha opinião, as traseiras, de dia você vai ter fotos sensacionais. De noite, quando tiver com menos luz que isso daqui, provavelmente você vai ter bastante ruído. Mas ainda, por ser um intermediário, ele não é um topo de linha, tá dentro do esperado. E não é o foco dele, né, as câmeras. Se você for ver, o foco dele é te dar o máximo de desempenho pelo menor preço. E aqui temos uma foto com zoom que eu dei de 2 vezes, só para testar mesmo, para ver como ficava. É zoom digital, não é zoom óptico, então ele cropa os 64 megapixels. E aqui nós vamos ter a câmera frontal em baixa luminosidade, que aí já perde bastante, tá? A câmera, quando tem bastante luz, você vai ter fotos lindíssimas, tá? Mas quando cair bastante a luz, você vai ter algumas fotos que você vai ficar um pouco decepcionado a distinção de qualidade que você tem entre as fotos. Mas ainda assim são fotos boas, tá? Não dá para falar que são fotos ruins. Se a gente pegar smartphones na faixa de preço do Poco X3, você vai ter fotos horríveis, tá? Só para você ter uma ideia. E aqui temos uma foto que eu tirei bem de pertinho do gabinete, uma outra macro também. E aqui tem os vídeos que eu vou mostrar agora para você. E essa daqui é uma gravação diretamente da câmera frontal do Poco X3. Na minha opinião, olhando diretamente aqui na tela, tá muito bonito, muito mesmo.
e tá gravando a 1080p a 30 frames por segundo. Ele não grava mais que isso na câmera frontal, mas atrás, na parte de trás, ele grava até 4K e eu vou mostrar agora pra você. E essa é uma gravação diretamente da câmera traseira do Poco X3, eu não estou vendo como ela está sendo gravada, então não dá pra mim dar a minha opinião, mas ela está sendo gravada a 4K, 30 frames por segundo, que é o máximo que ele suporta. Mas também dá para gravar 1080p a 60 frames por segundo. O áudio que vocês estão ouvindo desde o outro take é diretamente do microfone dele, então já dá para ter uma noção da qualidade desse microfone que a Poco colocou nesse smartphone. Enquanto vocês assistiam aí, eu também assisti aqui os dois takes novamente. E vamos lá. Câmera frontal, o take ficou muito bacana. Eu gostei até mais do que na câmera traseira, a questão de balanço de branco e tudo. Eu gostei mais da câmera frontal, na questão de suavidade da pele e tudo. Mas no 4K nós temos também uma qualidade muito boa na parte de trás. As duas câmeras gravam muito bem e a qualidade de áudio é muito boa. A Xiaomi não deixou de lado o áudio aqui nesse aparelho e eu acho muito importante isso. E um adendo também à questão de alto-falantes. Nas especificações que a Xiaomi colocou sobre o Poco, ela diz que ele tem áudio de alta definição, tá? Por isso que ele tem essa qualidade tão bacana e provavelmente isso funcione nos fones de ouvido também, se eles forem compatíveis, tá? Em relação a câmeras, eu não tenho do que reclamar. Na faixa de preço que o Pocophone é vendido lá na China, você não vai encontrar smartphone que tem câmeras melhores, tá? E desempenho nós vamos ver já já sobre isso. Em relação à bateria, eu não consegui verificar muito a questão de drenagem, mas foi instalando os jogos ou outro aqui, não drenou muito, tá? Mas se você achar que a bateria talvez não dure muito, sendo 5.160 mAh de bateria, não se preocupe, tá? Porque o carregador que tem aqui nele, de 33 watts, carrega em 30 minutos 60% de bateria dele e em 1 hora e 5 minutos carrega 100%. Então se você acha que a bateria dele não vai durar muito, fica tranquilo que o carregador dá conta do recado nesse quesito. Em relação ao sensor de digitais, é um sensor de digitais bem legal, ó. Vou desbloquear aqui para vocês verem, ó. Desbloqueia super rápido. Ó, não falha. Muito rápido, ó. Na minha opinião, sensor de digitais não tem o que falar. Em relação a desempenho, para você ter uma noção, no AnTuTu ele faz 283 mil pontos mais ou menos, tá? Mas melhor do que eu ficar falando informações, vamos abrir um joguinho aqui para a gente testar e ver como que o Poco X3 reage à questão de jogos com esses 120 Hz. Vamos lá então, galera, já iniciei aqui o game, vamos ver a configuração que ele consegue rodar, tá? Vamos abaixar um pouco o som, ó. Ele consegue rodar em muito alta e no alta max, tá? É o máximo que ele consegue rodar. Vamos colocar no muito alta, que é o máximo que ele vai conseguir rodar aqui. E vamos iniciar um gamezinho aqui pra gente ver como que esse aparelho vai se sair nessa questão de desempenho. Eu vou iniciar o game e já volto. Galera, já tá iniciando aqui, vamos lá. Primeiro momento que eu já posso falar pra você que os menus estão muito lisos, tá? Você sente muito mais fluidez. E, nossa, que diferença, cara. É a primeira vez que eu tô utilizando um smartphone assim para jogos em 120 Hz. E na minha opinião, nossa, já senti diferença demais, galera. Não é puxando sardinha não, mas olha isso. Não dá para descrever. Se você já jogou em computadores com 120 Hz, é a mesma sensação, tá? Um 4.4 ou coisa do tipo, é a mesma sensação, só que no celular. É muito rápido a sensação de pegar, puxar e não laga, tá? Não tá lagando. Aí, opa, sai daqui, rapaz. Cara, que diferença, viu? Pra quem curte jogar, esse aparelho aqui vai ser uma mão na roda. Porque assim, ele não tem o processador mais forte, mas ele tem um processador forte o suficiente para rodar qualquer jogo hoje em dia, tá? O Snapdragon 732G que está incluso aqui dentro, ele consegue rodar tranquilamente qualquer game da Play Store. Então você não vai precisar ficar preocupado, eu vou comprar o Pocophone e não vou conseguir rodar meus jogos direito, algum ou outro. Não. Esse processador que está aqui, ele é um processador que consegue rodar qualquer jogo da Play Store, tá? Na qualidade média e alta. Você não vai conseguir rodar tudo no máximo. Tudo no máximo, do máximo, não. Mas a maioria dos jogos você vai conseguir rodar tranquilamente, sem dores de cabeça. Então assim, na minha opinião, com essa tela aqui, vou falar pra você, viu? Difícil ter um concorrente à altura nessa faixa de preço. Você vai encontrar aí na faixa de preço de R$ 2.500 para mais concorrentes à altura. Só que assim, na minha opinião, eu iria de Poco, porque tá muito, mas muito legal. Na minha opinião, show de bola. Não tenho do que reclamar do aparelho até o momento, viu? E a MIUI 12 não tá bugada nele, viu? A Xiaomi, ela tomou vergonha na cara e
Trouxe a MIUI 12 bem redondinha para ele, eu tava usando ali, tá rodando suave. Olha isso, muito rápido, galera. Roda muito de boa. Se eu pegar um smartphone que roda a 60 frames depois, eu sinto uma diferença muito grande. Vamos lá. Ai, peguei essa arma gigantesca aqui agora, não era pra ter feito isso. Até eu chegar lá na base agora, acabou o jogo. Ih, achei que tinha matado todo mundo. Olha a velocidade que eu consigo puxar as coisas. Dá uma olhada, galera. Olha isso. Ó, quiser virar. Aí do meu lado. Vacilei, fui mostrar pra vocês e acabei morrendo. Mas, ó, vou falar pra você, viu? Tá muito da hora mesmo. Ainda mais com a questão do som estéreo, né? Se você tampa aqui, você tem o som saindo aqui em cima. Muito bacana isso, muito bacana mesmo. Em relação à temperatura, não tá esquentando muito. Ó, teve um leve lagzinho agora aqui. Acredito que não tenha sido nada muito fora do comum, né? Vamos ver aqui, ó, mataram os 3, pô. Não deixaram um pra mim, mano. Deixa eu subir aqui. Ui, eu nem sabia, rapaz. Pra vocês verem que eu jogo muito, né? Vou pegar todo mundo costinha. Ó, sem vergonha ali. Olha, é muito rápido pra mexer, galera. Ó, tem um cara aqui. Morreu. Ele deve ter visto onde eu tô agora, né? Porque mostra, se eu não me engano. Cadê? Nossa, a tela de 120 Hz dá uma diferença, galera, que eu vou falar pra você, viu? Se você é gamer de plantão em smartphone, vai de pouco, viu? Porque de pouco aqui não vai ter nada, não. Pode ficar tranquilo. Pô, todo mundo morre, não tem um aqui, falta 4 kills só. Nossa. Menino nervoso. Vamos lá, tá terminando. Só tiro porrada e bomba aqui. Ai. Morri. Faltam 2, time. Vamos, time. Nossa. Olha o UAU aqui, ó. Só no pré-fire. Ganhamos, galera. Então, tá aí. Poco X3 rodando tudo suave, tudo tranquilo. E olha, sem brincadeira, viu? Tá muito bom o aparelho. De primeiro momento, é um aparelho muito bacana, que traz tudo que as pessoas procuram num aparelho. Desempenho, velocidade, câmera, boa tela, mesmo sendo IPS, não sendo uma tela AMOLED. Tem uma qualidade muito bacana e, na minha opinião, vai ser difícil de bater esse smartphone nesse ano, viu? E até em 2021. Mesmo ele não trazendo um processador topo de linha, ele tem uma velocidade incrível. E ele tem mais otimizações que o padrão que traz aí em outras versões, tá? Porque ele tem um sistema operacional diferenciado, tá? Na minha opinião, se você quer comprar o Poco já no unboxing, eu posso recomendar sem medo, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo do Poco. Esse smartphone aqui que traz muitas coisas bacanas e que vai ter bastante vídeo aqui dele no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.